estimativa de obra. Como introduzir esse assunto no primeiro bate-papo com o cliente? É um assunto muito legal, porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm a impressão de que se falar sobre estimativa de custo lá com o cliente no primeiro encontro vai assustar o cliente, vai afastar o cliente, fica com medo e prorrogando essa questão, né? Prorrogando falar sobre preço. Na verdade, isso acontece na maioria dos casos com quem tem essa crença de que não pode cobrar X preço, acha que o seu preço está caro. Então você acaba criando barreiras e acaba achando que não tem que falar sobre esse assunto. E esse assunto é um assunto muito importante. Vocês vão entender aqui. Eu vou explicar por que vocês têm que falar sobre isso, além de explicar como introduzir essa informação ao cliente já desde o primeiro encontro, tá? E vou explicar por que desde o primeiro encontro. O que é importante, por que é importante falar desde o primeiro encontro, tá bom? A gente vai inserir esse assunto de estimativa de obra sem assustar o teu cliente. Isso aqui é muito importante. Muita gente tem dúvida, muita gente tem crença de que não tem que falar sobre custo agora, que tem que só que mandar a proposta por e-mail, e eu quero explicar para vocês que a melhor estratégia não é essa. A melhor estratégia é trabalhar mesmo apresentando uma estimativa de obra já desde o primeiro contato com o cliente. Vai conversar com o cliente para entender o que o cliente quer, vai dar uma primeira analisada no projeto e já vai analisar e falar com o cliente sobre estimativa de custo, tá? O nosso mercado, ele não tem muita noção de custo, né? Então, acaba que o cliente não tem nem noção de quanto vai custar uma reforma ou quanto vai custar uma obra. E geralmente eles pensam que vai custar menos do que realmente vai custar. Então, por que falar, né? Primeiro, pelo alinhamento de expectativa mesmo, tá? Para que você entenda se aquele cliente serve para você, se você é a empresa certa para trabalhar com aquele cliente também. Às vezes chegam alguns clientes que vão ouvir a estimativa de custo e vão dizer que tá tudo bem, tá bom, que não era isso que imaginava, mas que ok. E tem clientes que vão falar que aquela estimativa não tá dentro da realidade dele, né? Embora você entenda que o custo é aquele. Então você precisa fazer o alinhamento com essas pessoas para você entender quem é que está sentado à sua frente, para você entender se a pessoa que está sentada à sua frente é uma pessoa que está disposta a pagar aquele custo ou se a pessoa não está disposta a pagar aquele custo, para que você entenda se ele serve para você, para que você não entre em um processo longo de trabalho, que é fazer um orçamento, fazer uma visita técnica, preparar uma proposta, sabendo de cara que o cliente não é o cliente que vai te pagar, que vai pagar teu preço, né? No nosso processo a gente entende, eu quero que você entenda isso também, que fazer um orçamento, se preparar para apresentar uma proposta para o cliente, não é uma coisa rápida e é uma coisa que quando você diz eu vou fazer a obra por X preço ou você vai conseguir fazer a obra por X preço, é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, por que falar sobre estimativa? Para evitar trabalho desnecessário, para evitar que você invista sua energia e seu tempo em um lugar que não vai ter retorno, ou seja, para evitar que você fique focado num cliente que não vai te contratar, que tá claro que não vai te contratar, tá claro que não tem o poder aquisitivo para pagar a construção civil com uma empresa especializada, porque uma coisa é o cliente trabalhar com um profissional avulso, que o profissional mesmo vai colocar a mãozinha dele lá e vai fazer, né? Embora com todos os imprevistos, com a falta de comodidade, com a possibilidade de ter uma obra entregue fora do prazo, com retrabalho, embora tenha tudo isso, o cliente assume essa decisão, porque para ele é mais interessante ele ter economia ou no hoje do que ele se dispor a trabalhar com uma empresa especializada de engenharia que trabalha analisando todos os pilares de gestão, que trabalha se arriscando, né? Que de certa forma toda vez que a gente vai trabalhar em uma obra a gente está se arriscando. Então assim, na minha concepção hoje eu sei o serviço que eu entrego, eu sei a responsabilidade que eu assumo, né? Eu sei o estresse que é, então nada mais justo que eu seja paga por isso. Então por conta disso hoje eu não tenho nenhum receio de dizer tchau ao cliente que não vai pagar o preço que eu sei que funciona. Quase 5 anos de experiência no mercado e eu sei o que é que funciona e o que é que não funciona mais. Então por isso é que você fala sobre estimativa de custo. Você alinha já com o cliente ali, ó a faixa de custo para o que você está me dizendo que você quer, esse projeto, essa reforma que você está me falando é mais ou menos X. É isso que você está esperando, tá? Só que existe uma forma de fazer isso para não assustar o cliente. Existe uma forma de fazer isso para gerar a percepção de autoridade no cliente, para que o cliente tenha confiança em você, para que o cliente sinta que aquilo ali que ele está ouvindo, na verdade, é um conselho e não uma esperteza sua, tá? E além de tudo isso, se o cliente passar para a próxima fase com você, você ancora a sua proposta, né? Então vamos supor, você chegou aqui e falou assim, ó, previsão de custo dessa obra é R$300 mil. Então o cliente falou, nossa, eu não achava
achava que ia ser esse preço, mas vamos lá. Tudo bem, você tá me dizendo, eu gostei aqui da empresa, eu entendi o processo, eu sou leigo, tudo bem, 300 mil. Vamos para o próximo passo, vamos fazer o orçamento. A sua proposta já está ancorada, tá? Se você sabe fazer uma estimativa de custo, a sua proposta está ancorada porque a sua estimativa tem que, na maioria das vezes, estar ou na base do orçamento ou um pouco acima do orçamento. A estimativa, como ela envolve riscos, ela tem que estar um pouco acima do orçamento. Então, o que é que acontece? Você ancora a sua proposta. Você falou que é 300 mil, o cara topou 300 mil. Aí você vai entrar na proposta, né? Você vai começar a fazer o orçamento. O seu orçamento vai ser de 300 para baixo. Se for acima, tá tudo bem também, tá? Porque tem casos que pode ser acima. Vai depender do projeto, vai depender das especificações do acabamento. Estimativa é uma estimativa. Ainda há uma chance de variação. No meu caso, aqui na minha experiência de orçamento, nunca aconteceu de orçamentos nossos estarem acima das estimativas. Se você fizer a estimativa certa, os orçamentos não ficam acima da estimativa. Aqui nunca aconteceu. Então, você ancorou, né? Quer dizer, você chegou, deu 300 mil, aí você chegou para o orçamento deu 280, né? Então, quando o cliente escuta os 280, ele já está feliz, porque é 20 mil a menos do que ele estava esperando. Então, além do alinhamento de expectativa para saber se o cliente serve ou não para você, você tem esse plus, né? Esse bônus que é ancorar o valor da tua proposta. Por que ter cuidado com isso, né, gente? Por que eu falei desde o início para vocês que vocês têm que introduzir esse assunto de uma maneira cautelosa? Porque o nosso mercado, o mercado que eu quero dizer, os nossos clientes, não tem noção de custo, tá? Então, pode assustar mesmo um cliente sentar na minha frente que eu falar assim, é 300 mil essa obra. Pode assustar de verdade, porque o cliente não tem nenhuma noção de custo. Eu já peguei cada caso que vocês nem imaginam, tá? De orçamento de 300 mil, o cliente achar que ia gastar 50. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, né? O cliente tem que entender aos poucos que a concepção que ele tem sobre o custo tá errada. Ele tem que desconstruir essa informação que ele tem na cabeça dele, que eu acho que tá mais associado com o desejo que ele tem da obra ser aquele número, do que de fato ser aquele número. Então, você precisa desconstruir esse número que já vem formado na cabeça dele aos poucos, tá? E como é que a gente introduz esse assunto, né? Como é que a gente faz o cliente perceber que existe cuidado na sua orientação, que o que você está fazendo é uma coisa boa, né? Que apresentar uma estimativa é uma coisa boa. Como fazer o cliente confiar no que você está falando, sem falar, não, tá louco, tá perdendo o juízo, nunca que eu vou pagar esse preço. Como é que a gente faz isso? Criando, gente, uma marca que ancora valor, tá? Ou seja, o que significa? Criando uma marca de empresa, né? Uma marca pessoal, né? Que é você, a pessoa que está apresentando isso, que ancora valor o tempo inteiro, tá? O fato é que o brasileiro, ele tá acostumado a lidar com espertinhos, né? Então, o que você precisa fazer é criar uma imagem, é criar uma marca confiável, é criar uma percepção no cliente de autoridade e confiança. Porque a autoridade é quando o cliente te percebe como alguém que sabe mais do que ele. Mas confiança é uma parada muito poderosa. Então, beleza, ele sabe mais do que eu e eu confio no que ele tá falando. Então, se eu confio no que tá falando e eu entendo que você sabe mais que eu nesse assunto, como é que eu não vou fazer o que você tá me dizendo, tá? Então, é dessa maneira que você introduz o assunto. Caíssa, e como é que eu crio essa marca de autoridade e confiança? São 5 pontos que eu separei para você montar a sua estratégia. Eu não vou dizer exatamente como você vai falar da sua empresa, porque é só você que vai poder falar da sua empresa, mas eu vou te dizer quais são as coisas que você precisa se preocupar para montar a sua narrativa, para mostrar para o cliente durante o processo de bate-papo lá da primeira reunião ou processo de negociação sobre a estimativa de custo, tá? Então, primeira coisa, você precisa mostrar seriedade, tá? O tempo inteiro na reunião. Uma das coisas que a gente fala logo aqui no início é que um dos pontos que a gente mais bate é o custo de obra. Então, quando a gente senta para conversar com o cliente, a coisa que eu falo assim, ó, uma das coisas que a gente vai precisar conversar aqui, que vai ser mais importante para você e que é mais importante para nossa empresa, é entender o quanto você pretende gastar nessa obra. Porque para eu te apresentar soluções, eu preciso entender qual é a expectativa que você tem acerca do custo, né? A gente vai fazer uma estimativa de custo aqui, inclusive, com você, mas eu preciso entender qual é a sua percepção sobre isso. De forma séria, você mostra para ele que isso é importante para sua empresa e que você trabalha em prol disso. Todas as empresas de engenharia deveriam trabalhar em prol de atender ou de solucionar o custo de obra do cliente. Eu acho que há uma confusão gigante em achar que as empresas de reformas, as empresas médias, pequenas, elas servem única e exclusivamente para a gente organizar a coisa, para comprar o material e jogar a mão de obra lá, e não é, tá? Então, como é que você mostra essa seriedade? Batendo nesse assunto, logo de cara. O cliente entrou, vai apresentar a empresa e apresenta isso como valor, tá? Você apresenta isso como uma premissa da empresa, como um dos pilares da empresa. Aqui a gente vai falar sobre custo, sim, o tempo inteiro, porque eu sei que é isso que é importante para você. E a gente está aqui como empresa para solucionar o seu problema, a sua dúvida. Eu sei que todo mundo quer economizar. Eu sei que todo mundo quer pagar barato na obra. Eu não sei se vai pagar
pagar barato, mas a gente vai apresentar as melhores soluções para atender as suas expectativas. Isso mostra seriedade, tá? E ao mesmo tempo, você mostra um dos valores da empresa, que é outro ponto. É mostrar um dos valores da empresa. O que é que te incomoda nesse mercado? O que é que você percebe que no mercado comum, o que é que você percebe que esse mercado peca? Na minha concepção, esse mercado peca com isso. Ninguém tem preocupação com o custo. A pessoa pega o projeto, faz o orçamento e fala para o cliente, olha, tanto. Mas não tem preocupação de entender se durante o processo o cliente quer melhorar aquilo ali, se realmente é aquilo que o cliente quer, se realmente é aquilo que o cliente deseja, se realmente é aquilo que o cliente pode fazer. Ninguém está preocupado no mercado comum em entender se de repente houve uma falta de comunicação entre o projetista e o cliente e o projeto saiu completamente do esperado de custo, tá? Então, esse é um dos valores da nossa empresa, né? Então, qual é o valor da sua empresa que tem a ver com isso? O que é que o mercado comum faz que te incomoda? Apresente isso como valor da sua empresa. Você tem que mostrar também como terceiro ponto, imparcialidade. O que é imparcialidade? O preço não é seu, não é você que diz o preço. Quem está dizendo o preço não sou eu. Porque eu sempre falo isso, esse preço aqui não é de Caíssa, não é da Casa Conceito. Esse preço aqui quem está me dizendo é a indústria. É a indústria que ajusta o preço mensalmente, que está me dizendo quanto custa o metro quadrado da construção civil, tá? Então, isso é imparcialidade. É você dissociar o preço que você vai apresentar como estimativa da sua imagem como empresa. Isso é imparcialidade. Ou seja, você fazendo comigo ou não, o custo vai girar em torno disso. Vai ter uma variação, sim, porque depende do quanto o profissional está disposto a receber. O fato é o seguinte, a variação de custo de obra é pequena. A diferença é que tem empresa que toma prejuízo e assume isso, e tem empresa que não toma prejuízo e passa o aditivo para o cliente. Mas no final das contas, o custo é muito parecido. Porque os materiais têm preços parecidos, a mão de obra cobra parecido. Então não tem para onde fugir. Você pode ter uma economia de 10, 15, 20 mil reais, uma economia, que você não sabe bem se é economia, e ter uma obra entregue completamente fora do prazo, ter uma obra que não ficou como você esperava, que a cada dia que você olha para os cantos da casa, você percebe o erro que você cometeu de trabalhar com aquela empresa, tá? Então, nem sempre a economia é uma economia de verdade, tá? Firmeza, você precisa mostrar autoridade e mostrar confiança, né? Quando o cliente fala assim, nossa, tá caro demais, né? Meu Deus, junto com a imparcialidade, né? Você mostra falar exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que o preço não é você que dita, o preço quem dita é a indústria. Se você chegar no material de construção, cliente, e você for fazer um orçamento aqui, você vai pagar o que eu tô te falando. Você não vai conseguir uma mão de obra muito mais barata do que o mercado, a indústria conta que a gente consegue. Então, cada mercado, né? Cada mercado, eu digo, cada estado, cada cidade tem o seu custo. Você vai fazer a estimativa de acordo com o seu estado. Eu ensino a fazer de acordo com o seu estado. Então, você está na Bahia, a indústria vai te dizer quanto é que custa mais ou menos o metro quadrado da construção. Há algumas ponderações, não é só pegar o metro quadrado e multiplicar pela área, tá, gente? Cuidado com isso. E você precisa mostrar autoridade, você precisa mostrar que você tem domínio sobre esse assunto e você precisa mostrar que você é uma pessoa confiável. Nesse processo todo desenhado, onde você mostra que você é sério, onde você mostra que os valores da empresa estão associados ao bem-estar do cliente, quando você mostra que a sua empresa é uma empresa ética, ou seja, uma empresa correta, você começa a gerar confiança no cliente. Às vezes falta só a gente verbalizar uma frase, né? Por exemplo, a gente é uma empresa muito séria. É por isso que eu uso o dado oficial da indústria. Então, eu não estou brincando aqui com você. Eu tenho uma maior preocupação de pegar uma informação séria oficial. Essa informação que eu estou te dando aqui é da indústria da construção civil do Brasil. Há variações nos estados, mas é um órgão oficial, tá? Porque a nossa empresa é muito ética, a gente é muito correta e a gente entende qual é a responsabilidade da informação que eu estou te passando aqui. Se você assume essa postura, dificilmente o cliente vai olhar para tua cara e vai dizer, tá me enganando. Dificilmente, tá? Você tem que alinhar isso com a sua expressão corporal. E você só consegue gerar essa imagem, né, essa marca pessoal para a empresa de valor, para que o cliente enxergue que você está falando uma coisa certa, quando você constrói esses passos que eu te falei. Você precisa mostrar que a sua empresa é ética, que a sua empresa é séria, que a sua empresa tem valores associados ao cuidado com o cliente, que a sua empresa é imparcial, que aquele custo que você está dizendo não é seu, que é da indústria, e que você tem autoridade para falar sobre aquilo, porque você já tem experiência e que você é uma pessoa confiável. Tudo isso você mostra não só verbalmente, mas também com as expressões corporais, com o seu tom de voz, se você gagueja ou não, se você fala firme ou não, tudo isso. E essa construção de imagem para o cliente é uma coisa que você tem que treinar, é uma coisa que você tem que estudar. Autoconfiança, gente, está associado, na maioria das vezes, à autoestima. Então, quando você está com autoconfiança,
autoconfiança baixa, significa que você está com autoestima baixa. Ou você não confia em você mesmo, ou você não gosta da sua companhia, ou você se compara com outras pessoas, enfim, alguma coisa aí tem algum ruído. E além disso, quando você está num ambiente desconfortável, desconhecido, que você não sabe o que é que vai acontecer, ou seja, quando você tem pouca experiência em qualquer área da sua vida, você se sente sem confiança, tá? Então, se você nunca estudou na sua vida negociação, se você nunca na sua vida achou que você precisaria estudar técnicas de venda para vender o seu serviço de engenharia e de arquitetura por vezes, né, quando a pessoa trabalha só com projeto, você vai se sentir altamente desconfortável e por conta disso a sua autoconfiança vai estar lá embaixo e você vai mostrar isso para o cliente. Então, assim, você precisa entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as técnicas que você precisa estudar para estar pleno na negociação, para fazer o cliente ouvir o que tu tem para dizer e sair de lá falando, meu Deus, que bom que eu vim aqui, que bom que eu fui orientado por essa empresa. Não existe a possibilidade de eu não fazer aqui, porque eu entendi que é aqui que vão cuidar de mim, é aqui que vão cuidar do meu sonho. Então, em resumo, o que é que você precisa absorver para você falar sobre estimativa, se beneficiar com isso, beneficiar o cliente, sem assustar o cliente? Primeiro, você tem que entender e aceitar a importância disso, tá? De discutir sobre custo. Não tenha vergonha. Depois, você precisa enxergar que esse assunto é delicado, o cliente não tem informação sobre isso. Portanto, você precisa desenvolver empatia, inclusive se o cliente olhar para sua cara e dizer, tá maluco, nunca na vida que vai custar isso. Você precisa ter empatia para desenvolver uma resposta para isso, sem ser grosso, sem expor o cliente à violência desnecessária. Porque você vai falar para o cliente, não, eu entendo completamente a sua percepção, eu entendo, a maioria das pessoas que sentam na minha frente tem a mesma percepção que você, que o custo não é esse. Mas como especialista, como empresa que tem experiência no mercado, já tem tantos anos no mercado, tantos X obras que eu já fiz, eu sei do que eu estou falando e o custo é esse. Eu entendo se você quiser buscar uma segunda, terceira, quarta opinião, eu entendo se você quiser trabalhar com uma empresa mais barata, mas eu só queria te orientar que, independente de para onde você for, você vai gastar mais ou menos isso, tá? Desenvolvendo empatia. E terceiro, montar a estrutura onde o cliente se sente seguro, para que ele nem ouse desconfiar de você. Pelo contrário, né? Para que ele se sinta grato pela tua orientação, para que ele perceba aquele ambiente, o seu ambiente, como um ambiente mais seguro para ele, tá bom, gente?